Financiamento imobiliário Banco Inter, aula completa. Fala Baxters! Cá estamos para mais um vídeo maravilhoso aqui no nosso canal do YouTube, esse canal que a gente ama trazer conteúdos para todo o mercado, para todos os consumidores que nos acompanham. E hoje a gente vai entender tudo sobre o Banco Inter, que pode sim ser um grande aliado nesse momento conturbado que a gente está vivendo no mercado de financiamento imobiliário com as mudanças da Caixa Econômica. Então, fica no vídeo, fica até o final do vídeo, que está para lá de especial, onde vamos entender tudo sobre o financiamento deste banco. Para quem não me conhece ainda, está chegando pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Bext, trazendo mais esse vídeo maravilhoso aqui para vocês. E, turminha, já sempre aquele jabazinho inicial, né? Já se inscreve aqui no canal, não custa nada, é só você apertar o botãozinho aí, porque a nossa missão é essa, né? Transformar o mercado de crédito imobiliário no Brasil através da educação. E também, para quem não sabe, somos uma fintech que faz isso na prática. Então a gente compartilha aqui sem nenhum compromisso, sem nenhum viés aqui de vendas, nada disso. É realmente educar o mercado e para quem realmente gosta do que a gente faz, com certeza isso vai voltar pra gente. Redes sociais vizinhas, @gasparmota, @bext.vc, temos nosso grupo fechado do Telegram. Porque, além de trazer aqui os conteúdos, tem materiais, tem ferramentas, tem sistemas da Bext que a gente compartilha, inclusive para quem segue a gente. Então, poxa, é muita coisa boa, por isso que você tem que fazer parte do nosso ecossistema. Bora pro vídeo que tá muito especial. Primeiro de tudo, galerinha, sobre o financiamento do Banco Inter a nível de características, né? Primeiro de tudo, o banco financia até 80% do valor do bem. E aqui já seria uma vantagem frente à nossa grande Caixa Econômica que mudou a regra do jogo, né? Limitando ali em 70% tabela saque e 50% para a tabela price nos financiamentos SBPE, tudo que é fora aí do Minha Casa Minha Vida, para ficar mais fácil para quem ainda não está habituado, tá? E aí, o Inter, você consegue sim financiar até 80%. Depois a gente vai fazer uma simulação, fiquem tranquilos, né? E primeiro de tudo, quem é o Banco Inter, né, turma? O Banco Inter, como eu falei anteriormente, antigo intermédio, é um banco que nasceu dentro do grupo MRV, uma das construtoras com maior metragem aí construída a nível de metro quadrado, Brasil afora, é uma das maiores construtoras do país, e justamente o banco, a gente fala de spin-offs no mercado, mas enfim, né, nasceu dentro desse grupo, primeiramente para resolver ali as demandas de crédito e tudo mais do grupo, e foi tomando corpo. E o banco realmente começou no crédito imobiliário, para depois de alguns anos, né, praticamente mais de 10 anos ali de operação, realmente o banco estender para a questão da conta corrente, cartão, conta digital, competir com o Nubank. Então, essa parte banco que todo mundo conhece, Banco Inter, como ele é muito conhecido, é algo muito mais novo do que as raízes do crédito imobiliário. O banco começou em 1994. Então, é um banco com muita história, um banco muito sólido, com ótimos resultados. Então, para quem às vezes não conhece o banco, poxa, é um grande banco, você pode tranquilamente fazer negócio, realmente uma empresa muito séria. Outro ponto interessante, o financiamento imobiliário do Inter também está enquadrado dentro do sistema financeiro de habitação, ou seja, permite que você possa utilizar o FGTS, está também atrelado às regras de até 35 anos para pagar, 420 meses, e o outro ponto importante que se para o SFH, tem que respeitar as regras do SFH, financiamento para o imóvel de até 1,5 milhão, né, tem que ser para fim de moradia ou cidade onde você trabalha, tem que seguir a regra. Agora, saiu o imóvel acima de 1,5 milhão, fugiu dessas características, aí muda o produto, vai para o SFI e fica um pouco mais caro no Inter. Essa é uma diferença realmente do Inter. Mas de fato, quando a gente fala de como funciona o processo do Inter, galera, ele é semelhante a outros bancos, né? Você vai ter uma análise de crédito, uma avaliação do imóvel, você vai ter a parte de análise jurídica, emissão dos contratos, a parte também de formalização, emissão de TBI, pagar as despesas de cartório, para daí sim liberar o dinheiro para o vendedor. E depois eu vou explicar como você pode fazer o processo com o Banco Inter, mas ele passa por todas as etapas iguais praticamente a qualquer banco. O banco vem se modernizando muito exemplo do Banco Itaú, tentando focar em aprovar de uma maneira muito rápida e automatizada o financiamento imobiliário. Porém, o Itaú, muitas vezes, eu vou fazer um comparativo rápido, galera, porque o Itaú tem muito essa fama, o próprio Bradesco, Santander, os bancos privados, de aprovar muito rápido um crédito, principalmente para quem é correntista, porque o banco tem um histórico. O Banco Inter tem muitos correntistas, mas muitas vezes não tanto, às vezes, para o alta renda. O banco, inclusive, está querendo focar muito nisso. Então, assim, se você não tiver um relacionamento já construído com o Banco Inter, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade para essa aprovação automática. Então, o que eu daria como dica é que para o Banco Inter você vai precisar alguns documentos. Quais são os documentos que realmente o Banco Inter exige? Aqui mais para baixo, até no site, eles trazem aqui essas informações, né? Quais são os documentos realmente que eu preciso enviar para o Banco Inter
para eu poder aprovar o financiamento? Turminha, consiste também na documentação semelhante para qualquer banco. Documentos pessoais, documentos de renda, aqui eles falam inclusive de holerite, ou extrato bancário dos últimos 3 meses, declaração completa de imposto de renda. É basicamente isso, né? Imposto de renda, que no caso você sendo empresário, né? Obviamente você compartilha documentos da sua empresa, para claro, o banco ver que a sua empresa está saudável, realmente, né? Faz as distribuições para você e você tem como arcar com essa parcela. Documentação do imóvel, matrícula, foto e IPTU, também é um padrão, né? Como todos os bancos, e podem pedir documentos complementares. Aqui eu quero fazer um grande parêntese sobre o Banco Inter, galera. O Banco Inter é um dos bancos mais flexíveis em relação à análise de crédito. O que significa? Por exemplo, Itaú, Santander, Bradesco. Muitas vezes, se você é um empresário ou você é um autônomo, ou seja, você não tem uma conta, muitas vezes PJ, você não tem esse relacionamento todo com o banco não analisa outras rendas. Você tem que estar 100% com a sua renda na pessoa física, no seu imposto de renda, no seu extrato bancário e não flexibiliza. O Inter, por sua vez, tem uma capilaridade mais interessante para análise de crédito. Ou seja, muitas vezes você não está com toda a renda formalizada só na PF, mas você tem uma renda muito boa na PJ, o banco consegue entender melhor a sua renda via extrato bancário. Ou seja, o banco ele ele acaba entrando mais a fundo para entender a sua renda. Então é um banco que tende a você que não tem uma renda tão formalizada quanto seria exigido com BRB, com uma Caixa, Itaú, etc., você pode ter uma chance muito boa com o Banco Inter. Agora, claro, o banco flexibilizar a análise de crédito não significa que você pode estar com restritivo, você pode... Não. O banco também quer clientes com crédito muito bom, embora é muito mais flexível que outros bancos para aprovar. Mas aí impacta no custo, que é o próximo tópico que a gente vai avaliar aqui sobre o Banco Inter. Bom, entendido isso, né, turminha, o que acontece? Além de tudo isso, quais são as vantagens de você fazer com o Banco Inter? Eles falam muito do cartão Black e tal, você ter relacionamento. É um banco, sim, muito bom para você ter relacionamento, eu botaria como uma vantagem. Exemplo, tá? A gente fala muito aqui no mercado de outros bancos que muitas vezes as pessoas não conhecem tanto. Por exemplo, o BRB, algumas outras instituições, a própria Caixa Econômica, a gente fala sobre relacionamento. Mas, cara, o Banco Inter, sim, é um banco muito bom para você manter relacionamento pelo custo baixo de manutenção das contas. É um banco que realmente consegue te conceder crédito em outros produtos. Então, realmente é um banco muito bom para você manter relacionamento. Outra vantagem que eu colocaria aqui é a agilidade, sim, de fato é um banco muito ágil para você fazer um financiamento imobiliário. E o outro ponto é em relação às despesas, tá, galera? Olha que legal. O Inter, por exemplo, Itaú, a própria Caixa, alguns bancos têm que pagar as despesas na frente para você ser reembolsado no final do processo. O Inter não, o Inter paga tudo para você dentro do processo, galera. Então, o banco paga e você vai pagar isso parcelado ali durante o seu financiamento imobiliário. Bom, turminha, falando de taxa de juros. Como é a taxa de juros do financiamento do Banco Inter? Turminha, o banco tem duas opções. A que seria mais vantajosa, que é o financiamento com a variação da TR para competir com todos os bancos, que a taxa hoje é a partir de 11,49. Ela pode sim ficar um pouco mais elevada. O que vai impactar para ela ser mais elevada? O seu crédito. Quanto melhor seu crédito, melhor é a taxa de juros que você vai acessar. E aí tem um detalhe, para você acessar a taxa TR, galera, você tem que estar com um crédito muito bom e é uma taxa bonificada. Já vou explicar o que você precisa ter para ser a taxa bonificada. Depois, aqui o banco fala em imóveis comerciais, né, o que não é residência, com taxas a partir de 9 mais IPCA. Porém, aqui, ó, é o que eu falo, transparência total, galera. Quando o Inter acaba identificando um cliente que tem um risco um pouco maior de crédito, às vezes você não está conseguindo em outros bancos, etc e tal, o banco pode te enquadrar nesta taxa de 9 mais IPCA. Então, isso é um ponto muito interessante. Então, você que é pessoa física, saiba que, após a sua análise de crédito, o Banco Inter pode aprovar o seu crédito, porém, destinando para este produto de 9 mais IPCA e não aprovando você dentro do produto 11,49 mais TR. Segundo ponto, fora do sistema financeiro de habitação, com a regra que eu falei do 1,5 milhão, né, tudo bonitinho, também pode enquadrar nessa taxa de IPCA. Então, esse é só um ponto que às vezes não fica claro, as pessoas ficam um pouco bravas com o Banco Inter, mas é para frisar que pode acontecer isso, tá? E também quando é imóvel comercial, muda também às vezes a regra do jogo, né? Um LTV menor, ou seja, o banco vai financiar até 70%, ele pode reduzir esse prazo de financiamento, então muda a regra. Aqui o foco que eu tô falando hoje é financiamento para moradia. Outro ponto foi o que eu falei anteriormente, né? Realmente o banco vai financiar as despesas de TBI e de cartório para você. E qual é o custo do banco? Qual que é o custo para financiar com o banco? O ITBI é padrão para qualquer banco, porque o ITBI é para transferência do imóvel, não tem nada a ver com o banco, mas o banco paga isso para você. Custo de cartório também, é o cartório da cidade, do registro de imóvel, no caso da cidade que você está comprando imóvel. E a avaliação do Inter, qual o custo de fazer o financiamento com o Inter? R$4.000, onde o banco destina R$500 para avaliação do imóvel e R$3.500 como uma avaliação de cadastro, tá? Então esse é o custo, R$4.000 que é incluso também para você pagar diluído dentro do seu financiamento. Então, galerinha, essas são as principais informações. Vamos fazer uma simulação, um exemplo, e depois eu vou dizer o seguinte, mas Gaspar, será que não está dando 1,5% mais caro que algum outro banco? Será que de repente eu não consigo uma taxa menor? Ou não está aprovando nos bancos, eu estou desesperado, já paguei uma entrada, o Inter é a única opção, está mais caro, eu não vou dormir. E aí a gente vai avaliar algumas alternativas para você baixar esse custo e não ficar só preso
na taxa de juros. Bom, turminha, eu fiz um exemplo aqui pra gente de um imóvel de 400 mil reais, onde você teria que dar 80 mil reais de entrada, padrão do Inter, né? São os 20% de cidade de entrada. Ponto importante, né, galera? Em alguns casos, o banco até consegue flexibilizar essa questão das tarifas, tá? Alguns bancos falam, ó, você quer incluir ou não quer? Dos 80 eu vou abater. O Inter, dependendo do seu crédito, dependendo do imóvel, galera, a gente já conseguiu alguns casos dos 80 até conseguir incluir essas despesas, tá? Então, vai depender de caso a caso, mas é sempre o teto até 80, né? Como regra. Vamos lá. Bom, aqui o banco me trouxe sempre a opção de 11,49, então eu teria uma parcela para 320 mil de 3.832,20 e a última 845 reais. E aí, turminha, eu vou fazer um análogo aqui no nosso sistema para a gente comparar o que mudaria realmente uma taxa do Inter com a Caixa, para a gente fazer um bom comparativo, né? Pô, a Caixa se tivesse financiando 80, será que o Inter é tão mais caro? O que mudaria? O mesmo exemplo de 320 mil reais e vocês vão ter acesso, obviamente, ao nosso simulador, a gente vai deixar no link, ou você deixa no comentário, quero ter acesso ao simulador da Bext, que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, temos aqui um parâmetro, né? 3.832. Vindo para o nosso sistema, galera, além de comparar, vou trazer uma dica para a gente poder encerrar o vídeo. E antes de encerrar o vídeo, eu vou trazer, claro, como você pode contratar um financiamento com o Inter da melhor maneira possível, tá? Fiz só um exemplo para ficar parecido aqui, né, galera? Ó, fiquei uma diferença de 50 reais, porque, claro, não botei no detalhe aqui o seguro, tem algumas variáveis, tá? Por exemplo, se você conseguisse hoje um financiamento que custasse aqui 11,49, se conseguisse a 9,99 com a Caixa Econômica, a redução que você teria seria de 3.800 para 3.500. Então, por exemplo, hoje o financiamento do Inter versus o financiamento da Caixa Econômica, que hoje não tá saindo, né? A gente sabe disso, que a Caixa realmente está com dificuldade de funding, de recurso, seria 300 reais. Então, aquela conta sempre que eu falo em outros vídeos, né? O quanto pode te render a mais você comprar um imóvel do que esses 300 reais ou 3 mil reais por ano, tá? Outro ponto, galera, dica matadora, se você tiver mais interesse, a gente tem outros vídeos que falam sobre isso, é a amortização. Com o Inter você pode amortizar tranquilamente, tanto no prazo quanto prestação, isso é legislação. E aí você vai ter aquele impacto maravilhoso, vou dar um exemplo, né? Se hoje você conseguisse num financiamento de 320 mil reais e pudesse, por exemplo, juntar 5 mil reais por ano. Vou fazer um exemplo, depois você pode fazer qualquer exemplo, tá, galera? Vamos supor aqui poupando de 300 a 400 reais por mês para você pagar mais rápido o financiamento. Olha o quanto esse financiamento ficaria mais barato, muito além dessa economia de 1% ao ano de taxa, né? Com 5 mil reais por ano num financiamento imobiliário, você poderia economizar 322 mil reais em juros e reduzir 212 parcelas se você fizesse isso no prazo. Se você quiser saber a diferença de prazo e prestação, a gente tem vídeos completos falando sobre isso. E galerinha, imagina, né? Você conseguiria quitar esse financiamento em 208 meses. E com o Inter você pode, sim, procurando o banco, você pode solicitar, o banco está até fazendo algumas mudanças em app e tal, para a gente ter isso dentro do Internet Bank, mas você pode tranquilamente solicitando ao banco fazer a sua amortização, tanto no prazo quanto no valor de prestação. Bom, turminha, perceberam que realmente o Inter é um banco muito competitivo, dei a dica para vocês, né? Então, ó, para você enquadrar realmente para quem está com crédito mais equilibrado, se às vezes você não está provendo outros bancos, o Inter pode ser uma boa solução. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem que eu grave um vídeo sobre o financiamento do IPCA comparando com a TR, eu posso gravar um vídeo a respeito do Inter, deixem nos comentários, eu posso comparar o que pode ser mais vantajoso entre os dois produtos, ou até a dinâmica, né, de como você deixar mais barato, e como eu consigo contratar com o Banco Inter. Você consegue através do atendimento do banco. O banco não tem agências, galera, o banco tem escritórios espalhados em algumas cidades do Brasil. Não é um banco que tem agências e agências como os bancos tradicionais, porque ele é um banco digital. Então, ou você vai pela vala comum, a gente fala, né, você vai ter que fazer uma simulação e ser atendido pelo canal digital do banco, ou você pode fazer por um canal especializado. Agora vai sim o nosso jabá, né? Por exemplo, como eu sempre falo, né? Aqui é a Bext, e é um banco, como eu falei, tá aqui, né, galera? A gente sendo aí um dos principais parceiros a nível Brasil, com um ótimo relacionamento com o banco. Então, se você tá tendo um problema no financiamento, tem interesse em resolver isso, ou até mesmo quer fazer uma simulação aqui com a Bext, e também financiar com o Banco Inter, eu vou, dessa vez, eu sempre falo, canal especial. Hoje eu vou, sem medo de errar, que a Bext sim vai ser o principal canal, o melhor canal possível para você fazer um financiamento com o Banco Inter. E a gente vai deixar um link para você poder fazer uma simulação gratuita, sem nenhum compromisso. Turminha, espero ter gostado do vídeo, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e venha ser Bext você também.